começar a gravação aqui, já tá certinho. Então tá joia. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carol, né? Eu sou do setor de relacionamento, acolhimento ao aluno da faculdade. E eu tô aqui para dar duas informações para vocês. Eu não sei se vocês já sabem, mas vocês sabem, né? Colocar sugestões, além de vocês ganharem horas complementares, né? 5 horinhas, se vocês preencherem. Então, ajuda de ambos os lados. A segunda informação é que, diante desse momento que a gente está vivendo hoje, né? De isolamento, um momento que não tá fácil para mim e nem para vocês, uma situação que a gente não esperava e nem queria que acontecesse. A instituição em si, de modo geral, criou diversos programas para poder estar ajudando os alunos, né? Tanto na parte acadêmica, que a gente está buscando aí essas aulas via Zoom e outros meios que sejam feitos online, e na questão financeira. Aí nós estamos vendo as necessidades, né, individuais de cada aluno, ajudando no que for possível. E eles criaram um programa que se chama Cooperação Universitária, que é o Indica Multivix. Esse programa é quando vocês, alunos, né, você pega e divulga, fala assim para um amigo, para um parente, para o vizinho, sobre a faculdade e demonstra para eles, e eles também demonstram o interesse de estar cursando, fazendo uma graduação ou uma pós, e aí ele chega a fazer a matrícula. Caso essa pessoa concretize a matrícula para uma graduação presencial, você ganha um crédito de R$200 na sua semestralidade. Caso ela faça para graduação EAD ou pós-graduação EAD, você ganha um crédito de R$100. E assim, é interessante porque é cumulativo, então quanto mais pessoas concretizarem a matrícula, né? Claro que tem algumas outras regrinhas que vocês podem acessar lá no site. Quanto mais vocês conseguirem concretizar, mais gera o crédito para vocês para bater na semestralidade. Então, assim, é algo que pode dar um apoio no financeiro, assim. Vai que você consegue. Não precisa se esforçar, não sei, talvez tenha algum aluno que queira se esforçar para conseguir, mas de certa forma é uma das possibilidades que a instituição criou e que talvez muitas pessoas não saibam. Aí eu vou deixar aqui no bate-papo para vocês o link do site para vocês terem acesso lá. E é importante lembrar que para vocês conseguirem terem esse crédito, vocês precisam fazer o cadastro no site. Então, vocês vão acessar o link que eu vou colocar aqui, quem tiver interesse, é lógico, fazer esse cadastro, que aí depois o sistema vai gerar um código para você informar para a pessoa, né, que porventura surge o interesse, e ela vai fazer a matrícula dela usando o código de vocês. Então, assim, é bem tranquilo, é bem prático, e vocês podem estar entrando no site para dar uma olhada nos outros termos, regulamentos, tudo certinho. E é interessante, caso alguém surja o interesse, se tiver alguma dúvida com relação a isso ou com outras coisas, vocês podem se manifestar. Com relação a esses dois assuntos, vocês têm algo a abordar, a questionar aqui, só abusando um pouquinho do tempo disponibilizado pelo professor? Tudo tranquilo, aparentemente? Pessoal, eu estou respondendo os e-mails que chegam no juntos.nova Venécia e no info.nova Venécia. Esses dois e-mails de comunicação que os alunos enviam as dúvidas, eu respondo, entro em contato, tudo certinho. Então, assim, sempre que surgir alguma dúvida de vocês, tanto da questão acadêmica quanto da questão financeira, qualquer
portal acadêmico, tudo que vocês sentirem uma necessidade de alguma ajuda, qualquer coisa nesse sentido, vocês podem enviar o e-mail, que eu vou fazer o contato, vou ligar, vou orientar da melhor forma, tá? O mais rápido possível também para auxiliar, porque esse momento, como eu já mencionei, não tá fácil para ninguém. Então, quanto mais a gente se ajudar, melhor a gente consegue passar por esse período, né? Então, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, só isso aí rapidinho. E queria agradecer a atenção de vocês, a oportunidade, professor, por ter me concedido esses minutos aqui da sua aula, atrapalhando um pouquinho, para poder informar. Tranquilo. E eu quero pedir que vocês fiquem. Muito obrigada a todos. Fala aí para vocês. Obrigada, professor. De nada, Carol. Qualquer coisa, tá à disposição. Precisando, tá? A gente está aqui à disposição. Tá, joia. Obrigada. Boa aula, pessoal. De nada. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tá, joia. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, e aí? Olá? Prestaram atenção? Entenderam tudo certinho? E aí nós vamos, então, agora dar sequência à nossa aula, tá bom? Em relação, pessoal, ao conteúdo, vocês chegaram a fazer um estudo prévio, eu deixei o tempinho ali para vocês. Gostaria de saber se vocês têm já alguma dúvida em relação ao estudo que vocês creio que vocês fizeram. Tudo certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos estar vendo as medidas de tendência central, ok? Só lembrando que aquela aula de segunda-feira eu já coloquei hoje no portal, tá? Já está lá disponível. A aula de educação e saúde. E aí hoje aqui nós vamos estar vendo medida de tendência central, certo? Então, o que é medida de tendência central, pessoal? Vem-se a média, a moda e a mediana. Galera, só recapitulando aqui uma informação que eu tinha que passar para vocês, antes de eu começar o conteúdo, que também é dos conteúdos, tá? Tanto de atividade interdisciplinar, educação e saúde, e matemática e bioestatística. Eu vou solicitar a vocês que, por favor, me entreguem esse trabalhinho que eu passei para vocês até dia 8 de junho. Então, todo o trabalhinho que vocês puderem, das matérias, né? Minha, Monara, não sei quem vocês mais têm, até dia 8 de junho vocês estarem me mandando. Então, terminou de matemática, já pode me mandar amanhã. Terminou de interdisciplinar, pode me mandar amanhã, depois. Assim que vocês forem terminando, podem me mandar. Aquele prazo que eu coloquei lá no portal, que eu coloquei para vocês nas atividades, foram meio que suspensas. Então, eu preciso que vocês me mandem essa primeira avaliação o quanto antes, tá? Que eu vou estar postando hoje. Pessoal, quem tá com o microfone ligado aí, por favor, tá? E também, depois eu já vou postar daqui uns dias, semana que vem, bem provável, todas as avaliações, a segunda avaliação, né? O segundo trabalho valendo 5,5. Então, eu vou estar postando para vocês semana que vem. Podem continuar com o mesmo grupo, tá? De 5 pessoas. E aí vocês vão estar me mandando também. Vai estar fazendo e vai estar me mandando essas avaliações, tá bom? Então, esse primeiro trabalhinho que eu coloquei para vocês, que já está no portal, tentem acelerar e me enviar até o dia 6, 7, amanhã, depois, assim que vocês forem terminando, vocês podem me mandar,
tá bom? E aí, semana que vem, eu vou postar no portal para vocês a segunda atividade, o segundo trabalho, tá? Com valor de 5,5, para vocês estarem me mandando Bruno, também o quanto antes. Oi, Bruno, oi. esse trabalho de matemática, de atividade, se não quiser usar os 5 grupos de educação e saúde e quiser fazer em dupla, pode também? Ou tem que ser os mesmos grupos? Eu aconselharia, como vocês têm pouco tempo curto, seria mais viável mais pessoas no grupo, um ajudando o outro. Fica a critério, aliás. Fica a critério de vocês. Então eu peço que se fazer dupla, trio ou em quinteto, uma pessoa só me envia, tá? Uma pessoa só me envia com o nome de todo mundo, não precisa de todos me mandar. Só uma pessoa me mandando com o nome de todo mundo específico lá, tá bom? Ok. Então, o quanto antes vocês me mandarem, melhor será para todos nós. E aí, voltando aqui, medidas de tendência central, como eu estava falando, nós vamos ver a média, a moda e a mediana, né? Eu ia fugir do script, eu ia falar média, mediana e moda. Tá? Então eu tenho média, moda e mediana. São isso aí, é isso daí que são as medidas de tendência central. Então, as medidas de tendência central, pessoal, ela vai mostrar o valor dos dados que a gente tem ali agrupados. O que tem maior ou menor frequência, o que vai aparecer mais, o que vai aparecer menos, certo? Então, é um número que vai representar todo aquele conjunto. Um número que vai representar tudo que nós estamos estudando, tudo que for as nossas variáveis, tá bom? Então, nas pesquisas do tal número, a gente vai encontrar esse número que eu estou falando com vocês, esse número que vai representar, né, o determinado estudo. A gente encontra ele como? Você escolheu o que você quis, que você gosta, que você não gosta? Não. É através da média aritmética, da mediana e da moda. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? O uso de cada uma delas é conveniente de acordo com o nível de mensuração, de acordo com o quantitativo, né? Com o objetivo, com o que eu quero chegar à minha pesquisa, né? Então, eu começo aqui pela média aritmética. Que a gente, quando vocês verem só esse Mzinho aqui, é média aritmética. Pessoal, lembrando que tem umas fórmulas maiores, mais complexas e tudo mais. Mas eu preferi trazer essa mais simplificada para ficar mais fácil para vocês. Tá? Então, estou mostrando bem simplificadinho, bem fácilzinho para vocês. Então, a média aritmética é a média mais comum. É aquela média mais comum que a gente vai querer naquele determinado problema, né? Só que a gente ela vai ser usada em alguns dados representando variáveis quantitativas, certo? Por quê? Pois não haveria sentido a gente usar ela numa distribuição se eu estivesse falando de sexo, né, das pessoas. Se eu estivesse falando de futebol, como que eu iria saber? Então, para eu ter uma média aritmética, eu preciso ser quantitativo, né, e não qualitativo. Ok? Então, a média aritmética vai ser o Dá uma quê? olhadinha lá na comida. Então, a média aritmética vem ser o quê? É a média de um conjunto que será capaz de representar esse conjunto em operações matemáticas. Então, como que nós vamos achar a média aritmética, pessoal? Média aritmética é a média. Quando a pessoa fala, qual é a média da nota da turma do primeiro período 2020/1? Vou jogar na média aritmética. Como que eu vou fazer? Então, como que eu vou fazer? Eu tenho aqui... Eu tenho aqui esses números. Número 3, número 2, número 4 e número 1. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vê esses números primitivos é organizar eles em hall. Preciso de seguir isso daí, eu preciso de organizar eles em hall. Então, agora eu organizei eles em hall, certo? Eu coloquei 1, 2, 3, 4. Organizei eles aqui e agora eu vou somar eles, tá bom? E vou dividir pela quantidade de números que aparece aqui. Então, tem quantos números aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou somar todas as minhas variáveis e divido pelo quantitativo dele, né? Pelo quantitativo de números que o problema me apresenta.
Então, vou fazer a somatória dos dados. Vamos supor que essas aqui são as notas de vocês, né? De 5 alunos aí da turma de vocês. Então, dois alunos tirou nota 1, um aluno tirou nota 2, um aluno tirou nota 3, outro aluno tirou nota 4. Em total de 5. Então, eu vou somar todas as notas e divido por 5. Então, vai dar quanto, pessoal? Eu não coloquei, não. Eu tenho 4, 7, 9, 11. 11 dividido por 5, quanto que vai dar? Faço aí. É 2, que eu tô sem calculadora aqui agora. 2,2. Ok, aqui achei. 2,2. Então, qual foi a média da nota da turma do primeiro período? 2,2. Isso foi uma média ali da nota da turma de vocês, né? Teórica, seguindo o exemplo. E, então, como que a gente vai definir média aritmética? Eu falei ali com vocês, é a soma de todos os números dividido pelo número de parcelas que o problema está me trazendo. Então, é uma das medidas de tendência central de maior emprego. Uma que a gente mais usa é a média aritmética. Tá? Então, é a soma de todos os números dividido pelo quantitativo de números, né? Quantitativo de parcelas que o meu problema ele vai me fornecer. Então, assim que eu tenho a média aritmética. E já a mediana, pessoal, é o valor do meio. Até coloquei aqui entre aspas para vocês, de um conjunto de dados. Quando os dados estão dispostos em ordem crescente ou decrescente, isso não vai variar. Cortando, então, a distribuição em duas partes com o mesmo número de elementos. Então, eu vou dividir, né, aquele quantitativo de número para cá e para lá. Né? Vou colocar aí no sentido figurado. Então, como que vai acontecer? Eu tenho a quantidade de números ímpares. Né? Aqui eu tinha números ímpares na minha tabela anterior. Então, a mediana, né, vai corresponder ao termo central do rol. Então, eu dividi aqui. Então, a minha mediana seria, vamos dar exemplo aqui, a letra A. Tá? Se fosse o número 0. E quando o meu problema ele trazer quantidade de números pares, a mediana vai ser a média aritmética dos termos centrais. Como que eu vou descobrir? Eu vou somar os dois termos e divido por quanto? Eu vou somar os dois termos, certo? E vou dividir por quanto? Já que é a média aritmética. Como que eu acho a média aritmética? Acho a média aritmética somando todos os números e divido eles pela quantidade que eles aparecem. Então, a mediana, em quantidade par, eu vou pegar a média aritmética dos dois termos centrais. Então, vamos lá. Mediana de número ímpares. Eu vou dividir para cá, 2 para cá, 2 para cá. A minha mediana aqui é o número 2. Certo? Então, a mediana desse problema é o número 2. E eu quero achar a mediana desse problema quantitativo par. O que eu vou fazer então aqui agora, pessoal? Eu vou jogar para cá e sobrou esses dois números. Vou somar 2 mais 3, deu quanto? 2 mais 3. Bruno, 2 mais 3 dá 5. Acho que é a hora que eu vou escrevendo. 2 mais 3 dá 5, certo? 5 dividido por 2 dá quanto? Dois e meio. Isso! 2,5. Então, a minha mediana aqui desse problema será 2,5, ok? Então, quando eu tenho um quantitativo ímpar, é o meu termo central. Quando eu tenho um quantitativo par, para eu achar a mediana, é a média aritmética dos dois termos centrais. Certo? E a moda, pessoal, é o... Oi? Tá cortando muito, cavando bastante. Não sei se é a minha internet ou... É a minha, tá todo mundo reclamando. Assim, sem eu mexer, vocês conseguem me ouvir? Sem cortar? Assim tá melhor. Sem, aham. Pouco. Tá. Então, a moda, pessoal, é o valor que vai mais aparecer no fenômeno que nós estamos observando, tá? Então, para dados agrupados, a gente tem a classe modal. Às vezes, um problema, a gente vai ter uma moda, ou eu tenho bimodal, trimodal, e assim sucessivamente, quando aparece mais do que um termo
com frequência, tá? Então, a moda é o valor em torno dos qual os dados estatísticos tendem a estar mais pesadamente concentrados. Ou seja, é o número que mais vai aparecer no determinado problema. Se apareceu 2 números com a mesma quantidade de vezes, eles são bimodal. Se apareceu 3 números a mesma quantidade de vezes, isso é bimodal. E assim sucessivamente. Nossa, será que eu entendi alguma coisa? Vamos entender agora. Ó. Exemplo, aqui. Em um grupo de pessoas cuja idade são 3, 2, 5, 2, 6, 2, 4, 4, 2, 7, 2 anos, a moda é. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer, pessoal? A moda é 2? Primeiro, eu tenho que organizar em hall. Vocês só vão conseguir fazer alguma coisa se vocês organizar esses dados em hall. Se não organizar, vai dar errado, já vou adiantar. Organizamos em hall, né? Isso aí. Então, a minha moda é 2 anos, só um número que mais aparece. Então, esse meu problema ele é unimodal, ou seja, só tem uma moda, tá? Agora, se eu tivesse o número 3 repetido a mesma quantidade que o número 2, eu teria bimodal, o problema. E se eu tivesse mais um, dizer isso sucessivamente. Aqui, ó. Algumas pessoas frequentaram a escola por estes números de anos: 5, 3, 7, 5, 5, 8, 5, 3, 1, 1, 3, 3, 10, 5, 5. Nessa série de números, a moda é... Eu falei que é bimodal. Por que é bimodal? Vamos lá. Vou organizar em hall. 1, 1. Depois eu tenho 3, 3 e 3 e 3. Depois eu tenho aqui 5 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5. 5, 5 vezes. Depois eu tenho 7 uma vez. Eu tenho um 8. Aqui, pessoal, então, o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, número 3, e tenho 1, 2, 3, 4, 5, número 5. Por isso que esse problema meu, ele é bimodal, tá bom? Porque os números, tem 2 números que eles se repetem a mesma quantidade de vezes. Melhorou, pessoal? Parou de cortar agora que eu não estou escrevendo? Agora que eu parei de escrever, parou de cortar? Sim. Tá. Passando aqui para frente. Aqui. Peraí. Aqui, eu tenho uma clínica de saúde com 6 clientes, certo? Um cliente tem 17 anos, o outro cliente tem 18 anos, o outro cliente tem 16 anos, o outro cliente tem 17, o outro cliente tem 18, a outra, né? E eu tenho um cliente aqui que tem 2.000 anos. E aí, o que a gente vai fazer? Qual é a média desse problema? Primeiro você tem que fazer o rol. Eu organizo em hall, exatamente. Então, eu não vou escrever aqui não, tá? Eu organizei em hall, eu coloquei 16, 17, 17, 18, 18 e 2.000, certo? E agora, qual vai ser a minha conduta? Qual das 3 medidas de tendência central eu vou utilizar?
A média aritmética, aqui eu pedi, ó, determine a média de idade nessa sala aí de aula. Qual é a média de idade dessa sala? Eu vou usar qual medida? Média aritmética, moda ou mediana? Você falou que você quer saber qual a idade média da turma, ô, professor? Dessa turma aqui, ó. Desse pessoal aqui, dessa No, sala aqui da clínica de... no caso, vai somar todos os anos e dividir pelo número de pessoas que é presente, não é? Vamos lá. Deixa eu somar aqui só para vocês verem. Então, vamos lá. 17 mais 18 mais 16 mais 17 mais 18 mais 2.000. 2.086 dividido por 6. 6. Daria a idade média, pessoal, de 347 anos os meus alunos. Eu tenho algum aluno com 347 anos? Não. Não. Então, se a gente achar a média de idade nessa sala através da média aritmética, ela dá errado. Então, por isso que a gente tem que saber diferenciar aonde usar uma das três medidas. Se a gente usar a moda, a mediana, aliás, eu acho que a mediana ficaria mais fácil, né? Se a gente fizer ela. Como que eu vou fazer a mediana? Organizei meu rol e eu tenho o quantitativo de número par. Como que eu vou achar? Quando eu tenho número par. Fala aí rapidinho que tá acabando o tempo. Eu determino a média aritmética dos dois termos centrais, certo? Para achar a mediana. Aqui, alguém acho que falou. Né? Então eu tenho que somar, eu tenho que ter a média aritmética do termo central. Ou seja, do meu rol ali, eu tenho o 17 e o 18. Então eu vou somar 17 mais 18 dividido por 2. Certo? Peraí que esse meu rol aqui não ficou certo, não. Professor, Peraí que o meu rol ficou errado. Vamos lá. 16. Peraí, cadê? Façam aí. 16, 17, 18. É isso mesmo. 16. Peraí. 16, 17, 18 e 2.000. Né? Dois mil. Vamos lá. você colocou um 16 a mais. A mais, né? É, verdade. É 1,16 só. Por isso tá dando errado. Aqui, ó. Vai dar 17,5, professor. Oi? Vai dar Oi? 17,5. Vai dar 17,5 deu aí? 17,5. Aham. Isso aí. Isso aí mesmo. Então, essa aí vai ser a minha média de idade na turma, nessa clínica de saúde. 17,5, 16,5, 17,5 que deu aí, né? 17. Isso. Aí a gente consegue através da mediana, tá? Pra gente, então assim, a gente tem que saber diferenciar, tem que organizar. Então a gente tem que pegar e saber identificar qual vai ser o nosso problema e qual vai ser a nossa
a nossa medida de tendência central que nós vamos utilizar, tá bom? E aí depois eu deixo ali para vocês o próximo slide, quando devo usar a moda. Como que vocês vão usar a moda